porque eu vou responder para as crianças, porém, muitas perguntas que estão aqui pode ser também uma dúvida da sua parte. Você pode também, né, se questionar do mesmo jeito que as crianças estão se questionando. Então, vai, primeira pergunta. Gabriele. A Gabriele diz assim: Padre, o livro do Êxodo diz para guardar o sábado. E por que nós, cristãos, guardamos o domingo? Olha que pergunta boa. Então, Gabriele, primeira coisa, a Sagrada Escritura, ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Alguns não gostam de chamar Antigo, gostam de chamar Primeiro e Segundo Testamento. Seja lá como for, a história foi dividida entre o antes de Cristo e o depois de Cristo. Veja bem, de fato, se você observar o Antigo Testamento, em diversos lugares, em diversas passagens, Deus vai mandar guardar o sábado. Por quê? Porque o sábado é o dia do descanso do Senhor. Né? É um dia consagrado, ou melhor, era um dia consagrado. E as pessoas que violavam o sábado cometiam um grande pecado. Porém, com Jesus Cristo trouxe para nós uma nova lei, uma nova aliança. Quem está falando isso aqui não é o Padre Gabriel, mas é o próprio Jesus que disse no Evangelho. Quando ele celebrou a última ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e disse: Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ou seja, a aliança que Deus fez no passado com Moisés foi uma aliança importante? Claro, foi. Porém, Jesus, sendo Deus, sendo ele a segunda pessoa da Trindade, ele instaura uma nova e eterna aliança. Pois bem, esse Senhor Jesus, que instaurou uma nova aliança com seu povo, como diz São Paulo, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Este Senhor ressuscitou no domingo. Este mesmo Senhor aparecia para os apóstolos em dia de domingo. Este Senhor subiu aos céus num domingo. Este Senhor enviou o Espírito Santo 50 dias após a Páscoa, que era justamente um dia de domingo. Escreve: no dia do Senhor eu tive uma visão. Ou seja, com Jesus, o sábado, né, ele cumpre o sábado descansando no túmulo. Olha que coisa bonita. Ele sofre na sexta-feira pelos nossos pecados. O sábado ele cumpre plenamente. Se sábado é o dia do repouso, ele passou o dia inteiro do sábado santo repousando no sepulcro. Cumpriu plenamente a lei mosaica. No domingo, ele ressuscita. Ele é glorificado. Então, aquele domingo para nós é o dia do novo. O dia da nova criação. Então, para nós cristãos, nós não somos judeus. Para os judeus, continua sendo o sábado. Para nós que acreditamos no Cristo, o dia do Senhor agora é o domingo, o dia da ressurreição. Para nós, esse é o dia maior, esse é o dia mais importante. Desde o início da igreja, os cristãos se reúnem no domingo para celebrar a Eucaristia. Nós sabemos que algumas seitas por aí insistem, né, na guarda do sábado, mas é porque não entendeu ainda a palavra de Deus. Inclusive, o apóstolo Paulo, já falei aqui, ele disse: as coisas antigas passaram. Se quem quer guardar o sábado, tem também que fazer circuncisão, não é? Quem quer guardar o sábado, tem que também sacrificar animais. Ah, mas isso a gente não faz mais. Então, por que guarda o sábado? Ou seja, cumpre uma lei e não cumpre a outra? Então, hoje, a nossa lei é Jesus. Você que é um sincero católico, um homem ou uma mulher temente a Deus, nós temos que nos voltar para a Bíblia, menos para o catecismo. Por quê? Porque o catecismo está cheio de erro. Eu falo isso para você com todo carinho. O catecismo está cheio de erro, está cheio de tradições, está cheio de coisas que não tem na Bíblia, está enganando milhares, enganando milhares. E eu vou dar para você agora mais alguns exemplos de enganos que estão no catecismo. Olha aqui um terceiro exemplo para nós.
A guarda do sábado, do quarto mandamento da lei, guardada dentro da arca no Santíssimo, foi substituída pela observância pagã do domingo. E quem é que fez isso? A Igreja Católica Romana. E ela não se excusa, ela assume que ela fez. Olha o que diz o Catecismo, na página 568. Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana. Está certo isso? Certo ou não? Certíssimo. Mas olha como se mistura o erro com a verdade. Faça uma declaração verdadeira. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Isso é verdade. Isso é bíblico. Agora, enquanto o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, enquanto o oitavo dia que se segue ao sábado significa nova criação, inaugurada com a ressurreição de Cristo. Espera aí, oitavo dia? A semana não tem oitavo dia. A semana só tem 7. Quando você passa pelo 7º, você volta pelo primeiro. Se você tivesse um oitavo, teria que ter um 9º, um 10º. E não existe isso. Você percebe como o catecismo começa a confundir a mente das pessoas? Agora o catecismo vai dizer que o oitavo dia é domingo. E ela continua, o catecismo continua. Para os cristãos, ele, o oitavo dia, que é domingo, se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor. Marcos 2:27, o próprio Cristo diz assim, eu sou o Senhor do sábado. E a partir daí, a igreja começa a orientar os seus membros a santificarem o domingo. Para reforçar essa ideia, ao longo dos séculos, os papas sempre se posicionaram. E aqui está a carta apostólica Dies Domini, que foi escrita pelo sumo pontífice João Paulo II. E eu tenho aqui uma cópia dessa carta. Aqui está a carta Dies Domini, escrita por João Paulo II. O que João Paulo II escreveu nessa carta apostólica, que é um documento da maior autoridade da Igreja Mundial? Ele diz assim, passagem do sábado para o domingo. Por esta dependência essencial que o terceiro mandamento tem da memória das obras salvíficas de Deus. Peraí, terceiro mandamento? O sábado não é o terceiro? O sábado é o quarto. Mas no catecismo é o terceiro. Por quê? Porque o catecismo tirou de lá o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura. Então, se você abrir o catecismo, o mandamento que proíbe adorar imagem de escultura, ele não existe lá. Aí o quarto mandamento veio agora para ser o terceiro. Então é isso que João Paulo está dizendo. O terceiro mandamento, que fala das memórias das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definitivo, inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o primeiro dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Então, por que agora o domingo é um dia festivo? Porque nele o Senhor ressuscitou. Então, agora o dia santo é o domingo. Existe uma tese doutoral escrita pelo pastor e doutor Samuel Bacchiocchi, e a tese se chama Do Sábado para o Domingo. Esse Samuel Bacchiocchi faleceu há alguns anos, mas ele era um doutor adventista. E ele fez o doutorado dele na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma. E qual foi o tema da tese dele? From Sabbath to Sunday, do sábado para o domingo. E nessa tese doutoral, ele prova com documentos da própria Igreja Romana que a mudança do sábado para o domingo foi feita pela Igreja. E ele tirou esse doutorado lá, na Universidade Gregoriana, em Roma. E quando a Universidade Católica deu para ele o título de doutor e colocou o imprimato do Vaticano na sua tese, eu tenho uma cópia em casa da tese dele, quando ele colocou, quando a instituição romana coloca ali o imprimato, dizendo que esse homem é doutor e o que ele fala é verdade, ela está dizendo, fomos nós mesmos quem mudamos sábado e domingo. Agora vamos falar da sua história? E você, guarda domingo? Então não venha me falar de santo, nem criticar a Igreja Católica, falando de santo ou de Maria, se você guarda domingo.
Porque você está nas pegadas da Igreja Católica. Quer falar mal do catolicismo? Não é falar mal. Quer criticar a doutrina católica? E guarda o domingo? Você está nas pegadas do catolicismo. Você está fazendo o que a Igreja Católica ensinou. E não o que a Bíblia ensinou. Eu dou para você 104 textos da Bíblia que fala que o sábado é o dia do Senhor, é o dia santo, é o dia criado por Deus. Você não tem nenhum, para falar que domingo é dia santo. Ah, mas você santifica o domingo. Você aprendeu isso com quem? Com a Bíblia? Não, você aprendeu com a Igreja Católica. Então, se você é um evangélico sincero, temente a Deus, se você quer ser fiel a Deus, é claro que você vai concordar com a Bíblia que não deve se adorar imagens, que não deve se buscar santos como mediador. Agora, você também tem que concordar que você tem que guardar a lei de Deus toda, inclusive o sábado, porque domingo é invenção da Igreja Romana. Aí eu pergunto, você vai ser coerente a partir de hoje? Tem que ser coerente. Ou você aceita toda a verdade ou não aceita nada. Tem que ser coerente. Então, quando a gente vai para a Bíblia, o que a Bíblia me ensina? Eu vou dar só um exemplo. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação e começava o sábado. Como a Bíblia chama o sexto dia? A sexta-feira. Dia da preparação. E por que chama dia da preparação? Porque você se prepara para receber o sábado. Você cozinha o que você puder cozinhar. Não que seja pecado esquentar alguma comida no sábado, mas não deixa para cozinhar um feijão no sábado, cozinha na sexta. Você tem que fazer supermercado? Compra na sexta, não compra no sábado. Faça o que você puder na sexta, para no sábado não comprar, não vender, não gastar tempo com outras coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que é o dia da preparação. Você tem que se preparar para receber o sábado. Aí diz assim, era o dia da preparação. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus viram o túmulo e como o corpo for ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o quê? O mandamento. Então, entre essas mulheres que tinham vindo da Galiléia, estava a própria mãe de Cristo, Maria. E o que fez Maria no sábado? Descansou, segundo o mandamento. A Bíblia é clara em dizer que o sábado é o mandamento.